noite a todos. Vamos voltar aí, vamos dar sequência. E hoje, eu não sei se tem alguém aqui, né, nessa condição, mas hoje talvez tenha ingressado mais alguns alunos aí na turma. Não sei se apareceram alunos novos ou não, por conta do Enem, cujo resultado saiu só semana passada, ou retrasada, enfim, só agora que o pessoal conseguiu fazer a matrícula. Me parece que a gente tem um outro aluno aí novo, né, na turma, só que como eu não lembro de cabeça, e são muitos, né, somos 30 aí, de qualquer maneira, se tiver, né, bom, de nome eu não vou lembrar de todo mundo, mas enfim, qualquer coisa, sejam bem-vindos, né, sejam bem-vindos aí à Uniandrade, tá? Então, a grande maioria já me conhece, a gente já falou, mas é possível que tenha aluno novo aí que esteja começando. Bom, deixa eu responder primeiro a pergunta foi o André, né, que me perguntou, e já mais alguém me falou, que está sem câmera. Tudo bem, né, a gente vai né, eu vou considerar isso daí, especialmente porque vocês estão começando o curso e tudo mais. A regra da direção e da coordenação é de que a câmera fique ligada, né, com a câmera ligada, a pessoa assegura aí a presença integral, né? Agora, só estar na sala sem a câmera ligada foi sinalizado para a gente dar meia presença, né? Então, como, né, o André sinalizou aí que está com problema, já comprou, não sei mais quem aí falou que está com o mesmo problema, então, essa semana a gente dá como é que posso dizer, dá uma relevada aí a essa questão da câmera ligada, mas é uma orientação da coordenação, né? Então, eu vou considerar hoje, né, mas nas próximas semanas aí já volta tudo ao normal. Bom, e outro ponto é aquilo, né, mas professor, eu não vi você fazer chamada nenhuma. Eu não vou fazer chamada, né, até porque a gente tem recursos, as aulas são gravadas, e o que eu faço, né, simplesmente eu olho a gravação e vejo quem que está aqui com a câmera ligada. É muito simples eu ver quem está aqui ou não. O Renan está com o mesmo problema. Vamos tentar resolver aí essas situações, porque, né, já eu vou começar a considerar aí somente quem está com a câmera ligada. Como vocês estão começando, de alguma maneira, eu imagino que ninguém falou isso quando vocês foram fazer o vestibular, e muito menos na matrícula, né, então vocês talvez, né, estejam sendo pegos de surpresa com esse tipo de procedimento agora. Então, a gente dá uma segurada aí, não quero prejudicar ninguém, enfim, nem dificultar a vida de vocês. Mas é uma orientação da coordenação, né? Né, na nossa disciplina, eu vou considerar. Pode acontecer do professor de amanhã ou depois da manhã não considerar, né? Então, fiquem atentos aí com essas orientações gerais. Bom, eu não sei, ninguém se manifestou. Tem um aluno que está começando hoje aqui ou não? Ninguém falou nada? O pessoal está tímido ou não tem? Né? Das duas, uma. Vamos ver. Stephanie. Pronto, ótimo. Então, Stephanie, pelo menos você, seja bem-vinda. Né? Essa turma, na verdade, a gente vem somando pessoas desde já há algum tempo. O que acontece? Nós iniciamos o semestre com o pessoal do 10º período. O 10º período, na prática, são duas pessoas, né, o Marcelo e a Milene. Milene não estou vendo aqui, mas o Marcelo está lá. O Marcelo está no 10º período. O Marcelo já está levantando âncoras aí para sumir da faculdade, passar na OAB e advogar. Mas, enfim, o Marcelo e a Milene tiveram início no semestre já na primeira semana de fevereiro, né? Então, essa disciplina em si, ela começou início de fevereiro. Eu dei um material adicional para eles, né, um material aí específico para os dois. Primeira semana de março, ingressou quase todo o resto aí que está na tela, né, todo o pessoal, que são aquilo que a gente chama de calor, né, o pessoal do primeiro período. A Uniandrade, ela tem essa característica de sempre somar duas turmas no mesmo horário, vamos dizer assim, né? Então,
é o primeiro com o 10º, depois vai ser o segundo com o terceiro, o segundo com o primeiro, depois o segundo com o terceiro, enfim, né, as turmas vão sempre somando 2 períodos de uma vez só, que é uma forma que a universidade fez para ajustar as contas, vamos dizer assim, né, é uma questão aí financeira que ia ser abolida, só que a pandemia veio e por uma questão aí todo mundo sabe, né, o volume de pessoas que deixou de estudar é grande, e o vestibular também tem trazido um volume considerável, vocês são um exemplo disso, né, nós temos uma turma aí com 30 pessoas, mas antes, né, quando as aulas e quando não existia a pandemia, as turmas começavam com 50, 60 alunos, então vejam que houve uma redução, né, no quadro de alunos, e isso implica menos receita, e a universidade optou em manter esse regime de união de 2 turmas, né? Então, vocês estão aí pegando junto com o 10º, né? E aí, o que acontece? O 10º já vinha com a aula, um conteúdo complementar, aí entraram vocês, né, a grande maioria, em março, aí a gente começou efetivamente as aulas, o conteúdo programático, e agora está entrando, né, a Stephanie, talvez entrem aí mais alguém. Então, o que acontece? Todo esse pessoal que entrou, né, o que está entrando agora, não pode ter prejuízo de falta, obviamente, né, foram matriculados agora, e também não de conteúdo, né? Então, isso significa o quê? A hora que vocês entrarem lá no portal do aluno, vocês vão ver, né, quem está começando hoje, que já existem algumas aulas dadas, realizadas, né? Então, a orientação que eu dou na medida do possível, vocês irem vendo essas aulas, né? Então, todas as aulas, elas são gravadas, inclusive essa. Esse material é postado no YouTube e o link é colocado ali no portal do aluno, então vocês podem rever essas aulas quando vocês quiserem. E o material de estudo, que basicamente é o PowerPoint, também está lá à disposição, né? Então, foram algumas aulas aí que já foram dadas, um mês de aula, em específico, aí são 5 semanas que já foram dadas as aulas, né? Então, a minha dica e minha recomendação tentem recuperar esse conteúdo para acrescentar, né? Enfim, faz parte aí da ementa. O que não dá, né, e não teria como eu fazer isso, é ficar, vamos usar aquela palavra que todo mundo entende, e ficar enrolando a turma inteira até esse pessoal de hoje chegar, né? Eu não concordo com isso, ficar dando texto e fazendo qualquer coisinha só para perder tempo, não. Eu dei o conteúdo mesmo, né, isso foi dado, e aí vocês têm a condição de recuperar. O que não vai acontecer é o prejuízo de falta, né? E aí, para atenuar toda essa situação, o que acontece, daqui a 3 semanas, a gente vai ter a semana de provas, né, que no nosso caso vai ser uma avaliação, vai ser um trabalho para vocês realizarem aí durante essa semana de provas, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou disponibilizar para vocês na semana que vem um texto, óbvio, sobre a nossa disciplina, um texto aí que vai permitir tanto o pessoal do 10º período quanto para o pessoal que está começando hoje, vai permitir que entenda esse texto, então é um texto para todos os públicos, vamos dizer assim, e esse texto vai ser objeto, né, a partir desse texto vocês vão responder uma questão no dia da semana avaliativa, né? Então, o que acontece? Ao invés de fazer aquela prova, aquela situação de várias questões, de marcar certo ou errado, enfim, eu não vou fazer isso, eu vou fazer uma atividade avaliativa em que vocês vão receber uma questão para dissertar sobre essa questão durante a semana da prova, né? Tudo isso terá que ser feito no ambiente aí, online, né, no ambiente do portal do aluno. Então, eu vou aproveitar que está todo mundo aí agora, né, com a turma toda, eu vou mostrar, enfim, esse ambiente aí, o AVA, né, só para, enfim, a maioria
a grande maioria aqui já está semana a semana assistindo às aulas, já conhece o sistema, mas basicamente é isso daqui, né? Basicamente isso daqui, deixa eu ver, eu conheço. Ah, então você já conhece, Steph, então eu estou falando o padre rezar a missa, enfim. Mas resumindo, né? Então o que acontece? Aqui é o nosso ambiente, claro que como eu sou professor, muda alguma coisa, né? Pode acontecer que vocês não enxerguem algumas situações aqui, por exemplo, de edição e tudo mais, é só o professor que mexe, né? Mas isso aqui é a aula de hoje. Vejam que já algumas semanas se passaram, nós estamos na sexta, e a semana de avaliações é aqui na nona, se eu não me engano, né? Tenho que só confirmar no calendário, mas é nessa nona semana aqui. O que acontece nessa nona semana? A nona semana, a gente não vai ter conteúdo nem live. A nona semana, vocês farão a avaliação do primeiro bimestre que está no menu aqui, né? Se vocês não estão enxergando hoje, é porque não foi habilitado ainda, né? Aqui tem informação não publicada para estudantes, talvez vocês não enxerguem, mas... Eita, deixa eu voltar aqui, que eu saí. Cliquei errado. Bom, então o que acontece? Essa aba aqui, avaliação do primeiro bimestre, vai estar habilitada para vocês, né? Vocês vão entrar, e aqui eles não atualizaram, isso aqui é a própria coordenação que coloca no atualizado. Mas, basicamente, vocês vão ter aqui, né, o questionário de atividade avaliativa, vocês vão ter aqui a possibilidade de entrar e resolver, né? Vocês vão entrar lá, avaliação no primeiro bimestre, né, vai ter aqui a atividade avaliativa. Como eu não lancei nada, isso aqui está vazio, né, mas, basicamente, vocês vão entrar aqui, e aí, aqui, vocês vão ter, né, a possibilidade de responder, né? Então, tentativas permitidas, tudo isso aqui eu vou preencher ainda, né? Não tem nada, está vazio. Mas quando eu deixar preenchido, isso eu vou voltar e vou explicar para vocês, quando estiver preenchido, vai ter a opção aqui de realizar, né? De resolver o questionário. E aí vocês vão clicar aqui, ele vai abrir o menu lá, vai abrir a tela para vocês redigirem o texto, escreverem tudo mais, né? Então, eu vou parametrizar o questionário, vocês vão ter uma semana para fazer, e uma vez que vocês ingressarem e abrirem a questão, vocês vão ter aí 3 horas para fazer essa resposta, né? Então, eu vou deixar tudo parametrizado aí para vocês, mas o que acontece? Isso é para o final do mês. Então, né, a gente hoje tem aula normal, semana que vem aula normal, mas eu sempre vou ressaltando aí, eu sempre vou mostrando, né, vou indicando para vocês mais vezes como vai ser a primeira vez, né, eu vou tratar aí com mais cuidado, né, para vocês. Então, isso aqui é o menu, né, vejam que tem avaliação no primeiro bimestre, segundo bimestre, depois o exame final, enfim, é tudo via sistema, é tudo online. Ninguém vai precisar ir para a faculdade, fazer prova nenhuma, ninguém vai precisar presencialmente fazer nada, está 100% remoto, e isso vai continuar pelo menos esse semestre aí, tudo deve continuar assim. Então, na nona semana, né, semana que vem eu confirmo se é exatamente na nona semana, eu acredito que sim, do que eu me lembro, na nona semana não vai ter conteúdo aqui na nona semana. O que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui na nona semana, né, porque essa semana é a semana de atividade avaliativa, avaliação, e vocês vêm aqui e respondem essa questão, que vai estar estruturada num texto. Esse texto eu já vou disponibilizar para vocês semana que vem, tá? Então, vocês vão poder ler esse texto com antecedência. Aliás, a recomendação é leiam esse texto com antecedência, porque a hora que vocês entrarem na avaliação e darem início à resolução, né, vocês clicam lá, resolver questão, vocês vão ter um prazo de 3 horas para fazer, tá? Então, vocês não vão poder pausar, ler o texto e depois resolver de novo. Não, vai ser 3 horas corridas aí, então vocês precisam ficar atentos, né, a essa questão, e aí a leitura prévia do texto é altamente recomendável, né? Se você deixar para ler na hora, pode acontecer você dar sorte e pegar uma questão mais simples e responder, sem problema nenhum,
mas pode, né, você dar azar e pegar uma questão mais complexa. O que acontece, essas questões, elas serão aleatórias, né, elas serão aí questões, o próprio sistema faz isso, eu lanço lá algumas questões e ele mistura, né, então, né, como o sistema mistura é uma boa pergunta, eu só sei que vai ter aí várias questões que vai ser distribuída entre vocês, então, tudo com base no mesmo texto, né, mas enfim, isso aí eu vou ressaltar, eu vou falar de novo, mas semana que vem eu já vou incluir lá no material de estudo esse texto, né? Então, vocês vão ter aí quase um mês para ler um texto não tão longo, não tão extenso, eu quero ver se acho aí um texto que fale, de alguma maneira, das nossas aulas, mas trazendo elementos concretos do nosso dia a dia, e, enfim, é um texto acadêmico, então, um texto acadêmico sempre é um pouco mais pesado, né, uma linguagem mais formal, então não é como ler um blog, né, ou ler um site, não, vai ter que parar e ler, né, pelo menos uma meia hora aí. Mas, enfim, isso a gente vai falar e vai expor, né, com mais calma ao longo desse mês de abril, e eu confirmo semana que vem exatamente a semana, mas tudo indica que é a última semana desse mês, e também, né, já apresento o texto para vocês aí, para vocês irem lendo. Né? Então, vamos... Isso vai valer, né, de 0 a 100. Né? Vocês sabem, a universidade aí, ela adota o modelo de 0 a 100, né? Não é 0 a 10, é 0 a 100, e vai ser essa única atividade avaliativa, especialmente por isso, né? Os outros períodos, né, quem já teve aula comigo aí sabe, eu costumo fazer um trabalho em uma prova. Como vocês, e alguns estão começando hoje, né, não teria espaço de tempo para a gente fazer um trabalho e prova, e eu vejo que a prova, né, a prova, a avaliação aí, ela talvez iria prejudicar quem está começando agora, e a intenção não é essa. Né? Então, vamos né, tentar nivelar aí até todo mundo estar ambientado. Bom, então vamos dar sequência. Aí, como por enquanto só a Stephanie se manifestou, né, eu falo só o nome dela, mas enfim, toda a ementa, já que você já faz psicologia na universidade, você já sabe como funciona. Então, a ementa, o cronograma da disciplina, a indicação bibliográfica, enfim, tudo isso já está lá, né, na primeira aula, lá no plano de ensino, enfim, você conhece a universidade, você já sabe mais ou menos como funciona. Então, é só recuperar aí essas primeiras aulas que você consegue acompanhar aí sem problema nenhum. O que é a nossa aula? Né? Eu vou compartilhar agora. O que é a nossa disciplina? A nossa disciplina fala, né, e é basicamente a introdução à economia. A introdução à economia é o que a gente vem falando já há algum tempo, né? E o que eu faço? Já que é uma aula de economia para o curso de Direito, e eu sou advogado, né? Minha formação é em Direito, e, claro, eu tenho um mestrado e doutorado em Economia Política, mas minha formação base é de Direito. Eu sempre faço o seguinte, né? Eu tento pegar alguma coisa da economia, óbvio, nossa aula é essa introdução básica da economia, mas eu tento trazer para o direito também, né? Então, em algum momento da aula eu venho falar aí sobre o direito, né? Até porque todos vocês fizeram, né, vestibular para direito, né, e não para economia. Então, a gente faz aí essa introdução, né, essa apresentação de alguns conceitos até mesmo básicos, né, para quem não é do direito e nem é da economia, são bases aí para qualquer pessoa. Então, muitos de vocês já ouviram falar isso até no ensino médio. Então, a gente só reforça, a gente traz aí um aprofundamento, né? Claro que cada aula tem o seu nível aí de conteúdo. E aí, né, sempre fazendo link com o direito. Hoje a gente vai falar aí sobre a questão dos processos de produção, aqueles que produzem, né? E aí a gente quase sempre pensa em empresa, e, de certa maneira, a gente está correto,
né, o processo de produção, quem produz é a empresa, a gente tem que lembrar que aqui no Brasil a gente ainda tem, né, muito a presença do Estado na atividade econômica, né? Então, a gente vê o Estado na questão dos Correios, a gente vê o Estado na questão da Caixa Econômica, a gente vê o Estado na Petrobras, a gente vê o Estado na Eletrobras, a gente vê o Estado presente aí em inúmeras, né, inúmeros setores econômicos que, a rigor, nem não precisaria o Estado estar presente e fazer, né? Inclusive, essa semana vai ter o leilão aí de alguns setores, né, da economia, algumas empresas privadas, né, algumas concessionárias irão assumir aí alguns desses setores, né? Então, isso é algo bastante atual, aquilo que a esquerda, né, ou aqueles que são contra, falam em privatização, com aquele tom pejorativo, né, mas, de uma certa maneira, é necessário, né? Não faz sentido o Estado brasileiro, por exemplo, ter um monopólio e ter uma estatal conduzindo aí os Correios, né, a entrega de correspondência física. Não faz sentido o Estado ter que fazer isso, né? Então, alguns setores da economia realmente precisam ser privatizados. Agora, essa ideia de privatização, né, que muitos vendem aí isso aí é entregar o Brasil para o capital estrangeiro, isso daí é o Brasil perder sua autonomia. Vejam, né, essa questão de autonomia, o Brasil já perdeu há muitos anos, né, há muito tempo, e mesma coisa com os Estados Unidos, mesma coisa com qualquer país do mundo, né? É aquilo, vamos pegar o exemplo mais simples aí, atual, a vacina, né? O Brasil depende do mundo inteiro para ter vacina. Assim como, né, a China depende do Brasil para ter comida para dar para os chineses, né? Então, vejam, essa ideia de autonomia, né, de cada país ser autossuficiente, isso aí já há muito tempo não existe mais, né? Aquela historinha da globalização que eu já falei para vocês, há muito tempo isso passou a ser, né, presente, concreto. Aí a gente vê, tem países que ainda vivem, né, naquela ideia de não permitir o capital, não permitir aí, né? Aí eles acabam se isolando, né? Vamos dar o exemplo de Cuba, vamos dar o exemplo da Coreia do Norte, que são dois países que se isolam, e vejam, eles não têm tecnologia, eles não têm um desenvolvimento aí econômico, eles não têm relevância, e a população, né, ao que pelo menos aparece na mídia aí, é altamente pobre, né, possui um índice aí de riqueza e desenvolvimento muito abaixo do que qualquer outro país. Então, veja, aquela história de a gente vai entregar uma empresa brasileira para o capital privado, para uma empresa estrangeira, para o estrangeiro roubar aquilo que é nosso, né? A gente ouve muito isso dos sindicatos e tudo mais. Vejam, esse modelo de Estado que existe hoje, o neoliberal, é exatamente pensado para isso, né? Então, o mundo ocidental, ele é todo assim. E o Brasil vai abrir mão, ele vai largar, ele vai perder o controle? Não, né? É aquilo que a gente falou lá na primeira ou segunda aula sobre as agências reguladoras. O Brasil, ele permite que a iniciativa privada atue, mas só que ele controla. E como é que você controla alguém num país, né, regido aí pelo direito, um Estado democrático de direito? Por meio de leis, né? A lei é o que na teoria? Né? Na teoria, a lei é a representação da vontade do povo. Nós elegemos um deputado que, teoricamente, está de acordo com aquilo que a gente pensa, esse deputado vota e aprova um projeto de lei de acordo com aquilo que a gente, né, tem aí como tese, como linha ideológica. Então, na teoria, né, o deputado está lá para representar a gente, e quando ele aprova uma lei, é em nosso nome. E essa lei, né, vai exigir que a empresa faça de tal e tal e tal e tal maneira.
Assim foi com a energia elétrica, assim foi com a telecomunicação, assim foi com a saúde suplementar, assim foi com a questão dos pedágios, assim foi na década de 90, né, quando isso aconteceu, com todos os setores regulados aí. Então, o Brasil não perde o controle, o Brasil não, né, não deixa de fazer, né, do jeito e para o interesse nacional, né, só que o Brasil permite que a iniciativa privada assuma, né, a operação daquele setor, e ao fazer isso, você está especializando, você está tornando mais técnico e menos político, né? O que a gente vê hoje com esse monte de estatal? O presidente vai lá e se elege, e tem um monte de gente lá pendurada, né, no bolso do presidente, esperando e financiando e apoiando a campanha política, esperando como moeda de troca um lugarzinho, né, lá no Banco do Brasil, um lugarzinho lá na Petrobras, um lugarzinho lá na Caixa Econômica, lá nos Correios, enfim, esse monte de estatal acaba virando um cabide de emprego, né, de pessoas aí que são colocadas. E aí essas empresas estatais, elas viram muito mais para o seu aspecto político do que para o seu aspecto operacional e técnico. Por isso que, né, no meu entender, isso é a minha visão, né, eu vejo que essas privatizações, elas são boas e necessárias. Você coloca a iniciativa privada, e iniciativa privada, eu imagino que a maioria de vocês, né, trabalhe ou tem algum vínculo com a iniciativa privada, é aquilo, a iniciativa privada é resultado, é lucro, é resultado e é performance. Né? A iniciativa privada não está, né, para brincadeira, até porque aqueles que brincam estão quebrando, estão falindo, estão saindo fora. Então, veja, né, a gente vai colocar um especialista, a gente vai colocar um técnico, a gente vai tirar esse cunho político, né, que, infelizmente, no Brasil é usado muitas vezes, né, e a gente vê isso todo santo dia, político pensando só no próprio umbigo, né, a população né, que sobreviva de qualquer maneira. Né? Então, nós temos aí toda essa teoria por trás desses agentes de produção, mas, enfim, né, são atividade econômica fundamental, atividade, né, os bens de produção, seja privado, seja o Estado, eles sempre vão se utilizar de recursos naturais. Né? As reservas naturais, aí, elas são a base sobre o qual, né, os recursos humanos vão atuar para produzir um bem tecnológico, né? Vão aplicar aí uma melhoria dentro da cadeia produtiva, e aí vai fomentar a atividade empresarial para, enfim, né, para o comércio, para a troca de riquezas. O detalhe, né, que essas reservas naturais, elas são escassas, né, elas são aí situações, e aí entra a própria lógica para que serve a economia, né, a economia é aquela ciência que trata de dar efetividade aos recursos escassos, e aí entram as reservas naturais, né. Aqui nós temos um grande, né, um destaque para o Brasil. O Brasil, ele é, em razão da Amazônia, aí, considerado o pulmão do mundo, e aí nós temos, né, esse grande desafio, né, de compatibilizar o desenvolvimento econômico e empresarial, ao mesmo tempo de manter ou até aumentar, né, a área ou essas reservas naturais que, né, são necessárias para a sobrevivência, enfim, da humanidade. Né? Então, a tal da sustentabilidade. Isso daí é algo que vem nos últimos 30, 40 anos, sendo pauta de várias conferências e várias situações mundiais, e a cada conferência, a cada estudo, a cada, né, enfim, a cada rodada, vamos dizer assim, de negociações, são colocados objetivos, né, são colocados aí metas para os países tentar diminuir o desgaste, né, das reservas naturais. E aí a gente tem em todos os segmentos, né, mas os que são mais evidentes é a questão do petróleo,
né, e a questão aí do ar, né, dos gases que podem agravar o tal do efeito estufa, né, o aquecimento global, que inclusive, né, há 20, 30 anos atrás, pelo menos quando eu ia na escola, existiam aqueles estudos, aquelas projeções bastante pessimistas, né, que em 2020, 2030, a Terra ia aquecer 3 ou 4 graus, que as calotas polares iam derreter, que o nível do mar ia subir 2 metros, que, enfim, né, que o mundo ia entrar em colapso. Isso eu escutava, né, desde o ensino médio, e essa questão vem avançando. E por que isso não aconteceu? Ou 2 motivos, né? Ou o estudo era muito, né, muito crítico, ou porque as questões, né, ambientais foram, sim, colocadas em práticas, né? Então, é a soma desses 2 motivos, a gente tem aí, né, uma consciência muito presente, principalmente nos países que a população já não passa mais fome, a população já não, né, não tem problemas de locomoção, em que a população está, de certa maneira, abastecida com grupos essenciais aí de alimentação, vestuário e transporte, né, que são os países desenvolvidos. Esses países desenvolvidos, eles têm uma consciência muito mais avançada do que nós em desenvolvimento, né? Mas aí, como é que eles acabam forçando que os países em desenvolvimento atuem, né, de alguma maneira com responsabilidade? Existe, né, movimentos, existem programas de incentivo a empresas, e esses programas de incentivos, eles podem ser fiscais, eles podem ser por meio de financiamento, concessão de crédito, tudo mais, para empresas, por exemplo, que exijam, né, dos fornecedores que a produção, né, seja totalmente orgânica, por exemplo, né? Então, é aquilo. Você tem uma fazenda aqui no Brasil, você quer vender para a Europa. O que o europeu vai fazer? Olha, eu compro de você, mas desde que você comprove que você siga A, B, C ou D requisitos, e aí você vai, né, estar habilitado a vender para aquele país. Quais são esses requisitos na grande maioria? É o cumprimento aí de algumas diretrizes ambientais, né? Então, a empresa, vamos pegar a alemã, né? A empresa alemã que exige isso do seu fornecedor, e aí pode ser no Brasil, pode ser na Índia, pode ser na Argentina, qualquer país, essa empresa alemã, lá na Alemanha, ela vai ter um incentivo, né, vai ter um crédito, vai ter um financiamento aí facilitado em razão dessas medidas. Então, a gente vê, né, e eu já tive a oportunidade de ver contratos, né, com essas empresas multinacionais, e elas sempre vão trazer cláusulas mais ou menos nesse sentido, né, que o fornecedor declara, garante, assegura o cumprimento de algumas certificações. Aí aqui no Brasil, o que a gente tem? Tem aqueles famosos ISOs, né, os certificados de qualidade, ISO 12001, ISO 9000, ISO não sei o quê, que são certificados de que são empresas responsáveis. Então, se você não tiver certificado, você não vende para a Europa, por exemplo, né? Então, são formas de você exigir, né, que o mundo fique um pouco mais responsável. Porque se não fosse isso, simplesmente viraria aquela loucura, aquela corrida, né, e aquela falta de senso humanitário, né, de pensar só no agora e não no futuro. Então, nós temos isso na questão ambiental, né, e até a título de exemplo, né, essas empresas, elas costumam ir nessa linha ambiental, elas costumam também caminhar na questão de trabalho escravo, né, então, muitas empresas exigem em contrato, né, que você declare que cumpre as normas trabalhistas e tudo mais, e hoje em dia, ou nos últimos 5 anos, a gente tem muito a questão da corrupção, né, então, essas empresas internacionais, elas estão exigindo que as empresas brasileiras tenham
programas de compliance, né? Então, o compliance, para quem nunca ouviu falar, é uma série de medidas que uma empresa adota para evitar a corrupção dentro dessa companhia. Esse compliance, ele surge aonde, né? Então, veja só, esse combate à corrupção que a gente vê no Brasil, desde o mensalão, em específico da Lava Jato, ela resultou em algumas leis de combate à corrupção, e entre essas leis foram criadas normativas de compliance. E aí abriu uma porta bem grande para nós advogados, né? Então, muitos advogados se especializaram, estão ganhando muito dinheiro nesse novo ramo que existe, chamado compliance, né? É um ramo do direito que surgiu agora, nos últimos 5 anos, né? É algo novo. Então, muitos advogados fizeram curso, se capacitaram, e hoje já existem, né, vários especialistas em compliance. Então, vejam como essa questão empresarial, ela reflete no nosso dia a dia aqui do advogado, né? Então, nós temos aí que a cada, né, ciclo, a cada movimento social, isso acaba refletindo em normas, em regulamentos, e esses regulamentos, né, muitas vezes abrem oportunidades para nós advogados, né? Então, a gente é importante, e aí vocês que estão começando agora, esse exemplo é muito interessante para vocês verificarem que o advogado ele nunca vai parar de estudar, né? Então, se vocês acham que vocês vão estudar 5 anos, daqui a 5 anos vocês passam na OAB, vocês tiram a carteirinha e, ufa, agora não preciso mais ler nada, agora eu estou tranquilo, agora esqueça, né? A advocacia é um estilo de vida, né? A advocacia é um estilo de vida, não é uma simples profissão. Então, fiquem com isso na cabeça. Praticamente nenhuma profissão hoje em dia é assim, de você termina a faculdade, adeus os livros, vamos trabalhar, não. Praticamente todas exigem aperfeiçoamentos, mas o direito é uma que é imprescindível, né? O advogado que não se atualiza, que não estuda periodicamente, está fora do mercado, ele fica obsoleto, e muitos, né, e aí a gente vê muitos advogados por aí reclamando que não vê oportunidade, que a profissão é difícil, que tem muita gente, que não deu certo, que vai largar tudo e vai virar chefe de cozinha, né? A gente sempre vê exemplos assim. Mas por quê? Porque é um advogado que achou, né, que o 6º ano era o mais fácil, e na verdade é o mais difícil, né, onde a coisa realmente começa aí a ficar difícil. Mas enfim, né, isso aí, não quero assustar vocês, mas é assim, vocês vão estudar a vida inteira, né? Eu vou dar o meu exemplo em particular. Basicamente, eu sempre estou estudando, né? Sempre estou estudando. Eu já tenho 20 anos de formado, da primeira graduação, né? A primeira graduação minha, eu estou sempre estudando, né? Sempre estudando, e não só no ambiente acadêmico, né? Claro que, né, eu segui também uma área acadêmica que me exige um estudo adicional, mas no dia a dia, né, na advocacia, o dia inteiro estudando, o dia inteiro estudando, o dia inteiro vendo se isso pode, se isso não pode, como que a lei mudou, não mudou, se mudou. Toda essa história de Covid aí, criou, né, um monte de atualizações em normas, aqueles padrões que já vinham de anos, tudo isso foi alterado. Então, a gente viu uma avalanche de normas jurídicas e você precisa estar atento, porque a hora que a empresa manda um e-mail para você, fazendo uma pergunta, você não vai ter uma semana para estudar, você não vai ter 10 dias para responder esse e-mail. Eles querem, às vezes, em 2 horas, 3 horas, querem no dia seguinte, e você precisa ter toda a base já pronta, né? Então, é isso que é o curso de Direito. Vocês não vão aprender tudo, vocês não vão saber tudo nunca, esqueçam. Mesmo que vocês se especializem em uma área, vocês nunca vão saber de tudo. Mas o que a gente vai dar, né? O que é o curso de Direito? A base para a hora que uma empresa mandar um e-mail para você, perguntando assim, eu sou uma empresa de higiene, eu sou um serviço essencial ou não, né? Eu posso ser equiparado
a um serviço essencial ou não, né? E aí, né? Você vai ter toda uma base jurídica de princípios, de questões constitucionais, de direito civil, de tudo mais, para você, em meia hora, dar uma pesquisada na lei e já saber responder, né? Então, não é aquilo. O curso vai dizer exatamente isso para vocês, se uma empresa que comercializa itens de higiene é essencial. Não, o curso de Direito não vai dizer isso. Mas a gente vai dar a base, né? O curso dará a base para vocês acharem essa resposta rapidinho e de uma forma até simples, né? Então, isso é o curso de Direito. Claro que, né, nem tudo, né, muita coisa vocês vão ter, né, ao longo da vida de vocês, vão ter que começar do zero, mas a base vai estar toda lá. Mas, enfim, né, voltando aqui para o nosso slide, essa questão, né, do trabalho, aí, enfim, esses slides aqui são apenas informações, né, são textos, aí, parágrafos para a gente puxar assuntos, né, a gente fazer esse vínculo sempre entre a economia e a parte aí do direito. Enfim, ganha aí uma importância muito grande nesses processos de produção a questão do trabalho, né? O emprego é o motor da economia. Sem emprego não tem renda, sem renda não circula o dinheiro, sem circulação de dinheiro a economia vai para o buraco, né? Então, por isso que a busca do emprego é sempre uma preocupação do governo. Uma população sem emprego não tem renda, sem renda não se compra nada. Nós vivemos num capitalismo em que o consumo é o motor da economia, né? O consumo, sem consumo, a empresa não produz, também não gera emprego. Então, o que acontece? O governo, o papel do governo, numa análise bastante simples, o papel dele é fazer com que, né, esse consumo continue girando, né? Então, puxa vida, a gente está num problema de emprego. Como que o governo vai, né, movimentar ou gerar empregos? Ele tem alguns caminhos, um deles é criar incentivo para as empresas se expandirem, e aí vai gerar emprego. Existe uma possibilidade do governo subsidiar algumas obras, né, algumas situações. Então, abre licitação, vamos abrir uma avenida, né, uma rodovia que ligue, né, Curitiba até, enfim, né, até Sorocaba. Enfim, o governo vai lá, faz uma licitação, contrata uma empresa, ele financia isso daí, né? Então, existem várias formas aí. Outra forma é diminuir taxa de juros para a empresa ter mais crédito, com mais crédito ela investe mais, gera mais emprego, enfim, existe uma série de mecanismos econômicos para que, né, para que haja trabalho, né, para que haja trabalho, para que a população tenha emprego e tenha renda e faça a economia girar. Hoje, né, o desemprego está em 14%, é uma taxa altíssima, é uma taxa bastante alta, a gente está falando aí de quase, né, 1/5 da população sem emprego. Então, isso está gerando, né, uma grande preocupação com a renda, tanto é que o governo reestabeleceu o tal do auxílio emergencial, né, para tentar amenizar essa falta de dinheiro aí das pessoas. Mas o foco, né, de todos os governos acabam sendo aí a geração de emprego, né, a geração de emprego e todos os movimentos que a gente, enfim, ao longo do curso aí a gente vai falar mais vezes sobre isso. Bom, essa produção, né, a gente tem aí a interação dos agentes econômicos, né? Então, a gente está falando dessas empresas que se reúnem em um complexo aí de instituições, né? Essas instituições, elas envolvem as empresas, envolvem o governo, como a gente já falou, mas nós temos também as unidades familiares, né? Então, são instituições, né, são aí o grande ente protegido pela nossa Constituição, né? É a pessoa na sua unidade familiar. Então, nós temos esse grupo, né, esse complexo entre empresas, governo e família, né? Cada um com o seu papel, cada um com a sua prerrogativa. Claro que a família vem muito mais naquele sentido de bem-estar, né? Quando a gente fala família, a gente fala a união de pessoas
é no sentido de auxílio mútuo, no sentido de bem-estar, né? É na família que a gente tem o lazer, é na família que a gente se sente bem, é no âmbito familiar aí que a gente tem, né, a nossa propriedade, em que a gente cuida daquilo que é nosso, para onde a gente busca um bem material, enfim. Então, muito da produção industrial e muito do que o governo faz é pensando nesse bem-estar, nessa questão da família aí, que é também um complexo, né, que também tem suas particularidades, seus detalhes e tudo mais, né? Então, se a gente pegar a Constituição, a gente vai perceber lá no finalzinho dela, existem alguns artigos que vão colocar expressamente, né, que a família é algo protegido pelo Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro tem que assegurar a família, né, a harmonia entre as pessoas. Então, é aquilo, a gente tem, no âmbito econômico, muito aquela ideia de dinheiro, 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 mas, né, a própria economia, e aí a própria lei exige isso, ela não se esquece da questão social, da questão da pessoa que está por trás da economia. Tanto que, já há algum tempo, isso vem desde o Código Civil atual, que é de 2003, e esse Código Civil está amparado na Constituição, que é de 88, a gente tem com bastante força aquilo que a gente chama função social da propriedade, né? Então, a função social, uma empresa não pode produzir só pensando no lucro dela, né? Uma empresa, ela tem uma função social, né? Essa empresa também tem por trás dela todo um impacto social. Então, essa empresa, ela não pode poluir do jeito que ela quer. Ah, mas o terreno é dela, ela pode jogar no solo o que ela quiser. Não, não pode. Essa empresa não pode emitir gases do jeito que ela quiser, porque, enfim, né, ela prejudica o próximo. Ela não pode fazer o barulho que ela quiser, na hora que ela quiser. Ela precisa ter um controle disso. Ela não pode colocar o funcionário lá dentro do jeito que ela quiser, em condições aí degradantes, né? Não pode. Então, vejam, as empresas têm, né, uma amplitude social muito grande, porque por trás de tudo isso, né, existe o tal do ser humano. E se a gente pegar a Constituição, né, e dizer assim, qual é o grande objetivo da nossa Constituição? É a tal da dignidade da pessoa humana, né? Então, tornar a vida um pouco mais digna, né? É não só a gente sobreviver, mas sim a gente viver com um pouquinho de educação, um pouquinho de lazer, um pouquinho de desporto, um pouquinho de, enfim, né, um pouquinho de conforto na nossa vida, né? Então, todo esse movimento, o Estado brasileiro está voltado, em última instância, para o ser humano, não só para a economia, né? Então, a economia é importante, porque ela vai trazer a renda para a pessoa conseguir um conforto, mas não é só a economia que deve ser prestigiada. Bom, seguindo aqui essa questão do trabalho, né, aí entrando um pouco no direito do trabalho, o direito do trabalho, né, e essa lógica que a gente tem hoje, que a gente produz em massa, né, essa lógica ela veio com a industrialização, ela veio com a linha de produção, que é a otimização da mão de obra, né, então isso evoluiu, né, desde que houve a Revolução Industrial. Hoje, né, nem se fala, a gente, né, vamos imaginar a pessoa que trabalha lá construindo e fabricando uma moto, né, você vai ter uma pessoa lá especializada só em escapamento, e ela só sabe encaixar o escapamento, né, é isso que ela faz. Ela não sabe montar a moto, ela não sabe construir uma moto, ela nem tem condições de construir uma moto. Então, isso é a especialização do trabalho, né? Então, o trabalho hoje ele é muito especializado, no sentido de que uma pessoa ela sabe tudo daquilo que ela faz, mas ela faz muito pouco de uma cadeia. Então, envolve a linha de produção, né, que vai resultar aí num produto altamente beneficiado, né? Então, nós temos hoje a tecnologia muito em função disso, né? Vamos pegar a história do smartphone, que surgiu nos Estados Unidos, né, nos anos 2000,
mas ele foi resultado do quê? De uma série de tecnologias que foram desenvolvidas por empresas especializadas. Uma empresa desenvolveu a tela sensível ao toque, outra empresa desenvolveu a bateria, outra empresa, né, desenvolveu a parte de memória, de microchip, disso, daquilo. Opa, temos vários elementos aqui, aí foi lá, né, a Apple, enfim, e juntou tudo isso num aparelho só e surgiu o smartphone. Então, veja, essa é a especialização. Né? Hoje, ninguém sabe fazer tudo de tudo. Né? E aí a gente vai para a especialização, que, trazendo aqui para o nosso quadradinho, a gente vê muito isso também na advocacia. Né? Aliás, é um outro ponto para vocês pensarem. Hoje, o bom advogado, o advogado que é referência, o advogado que, quando fala, conhece do assunto, é o advogado que foca numa área, né? É o advogado que escolheu uma determinada área e é naquela área que ele entende, ele advoga. Né? Eu vou dar, né, o meu exemplo não é tão bom assim, porque eu não sou referência em quase nada, mas, enfim, por exemplo, se qualquer um de vocês chegar para mim, professor, eu estou com um problema lá na polícia porque aconteceu um crime, a primeira coisa que eu vou falar, olha, eu não sei advogar no direito criminal, e não sei mesmo, né, o direito criminal, para mim, foi só uma disciplina na graduação, isso faz 18 anos, né, então eu não sei, né, não sei o que fazer, né, não sei se é crime afiançável, fiançável, se é, né, se é liberdade provisória, ou se é prisão preventiva, enfim, não sei, né, não sei, não conheço, não atuo nessa área. Então, vejam, hoje o advogado, de um modo geral, o bom advogado, aquele que se destaca no mercado, é aquele que escolheu uma área específica e ele conhece daquela área. Né? Então, você chegar para um bom advogado, ele vai escolher uma ou duas áreas no máximo e é ali que ele vai atuar. Né? Ele vai escolher lá o direito administrativo, ele vai escolher o direito de família, ele vai escolher o direito consumidor, ele vai escolher o direito ambiental, e ele vai focar naquilo. Né? Ele vai ler sobre aquilo, estudar aquilo, e ele vai ser referência naquilo. Aí ele consegue, né, ter um destaque, consegue produzir muito melhor. Claro que quando vocês tiram a OAB, e quem tem a OAB está habilitado a atuar em qualquer área. Né? O direito, ele forma vocês para qualquer área, mas eu estou falando em termos de qualidade de trabalho. Né? O advogado que faz de tudo, eu até respeito, conheço um monte de gente que faz, muitas vezes é uma necessidade, né? Você precisa pagar a conta no final do mês, então você não vai negar cliente, mas não vai saber fazer com a qualidade de quem atua na área. Né? Não vai saber. O direito é muito grande, é muito complexo, precisa se especializar, e por isso que, né, hoje em dia, praticamente todo mundo na área jurídica tem uma pós-graduação. Né? Eu vou dizer que pós-graduação hoje no direito virou, né, quase que uma necessidade. Né? Virou uma necessidade. Qualquer emprego razoavelmente bom aí vai exigir uma pós-graduação. Né? Qualquer emprego na área jurídica vai pedir uma pós-graduação, porque é onde você consegue se especializar e provar que você é especialista naquele ramo. Né? A pós-graduação. E aí vem a notícia boa, né? Com essa pandemia, multiplicaram-se as pós-graduações online, e muitas delas com preços bastante acessíveis. Né? A gente tem pós-graduações aí, R$200, R$300, durante, né, alguns meses, aí vocês conseguem fazer uma pós boa, né, com renome, uma instituição boa. Então, acaba que, né, é necessário as pessoas, os advogados, né, precisam, né, aqueles que investirem numa carreira jurídica precisam de uma pós-graduação. Né, não vai ter como fugir, né, não vai ter como fugir. Por isso que eu disse, vocês nunca vão parar de estudar aqueles que seguirem na área jurídica. Mas, enfim, então a gente tem aqui essa questão, né, da divisão do trabalho, essa questão aí de aperfeiçoamento. Marcelo, diga lá.
lembrei de uma coisa, professor. Todo mundo tem uma pós, menos o dia sofre, né? É, é, é. Bom, existem alguns caminhos, né, alguns atalhos aí que também podem ser seguidos, né? Então, eu sempre brinco, eu sempre falo, né, algumas vezes, assim, qual é a melhor profissão do mundo? É ser filho de pai rico, né? Porque você não tem pressão, você não tem meta, você não precisa dar resultado, você só precisa ser filho do pai rico. Então, se teu pai foi rico, né, você não precisa se preocupar, né? Você não precisa ter nenhuma dor de cabeça com o teu futuro, porque, né, ser filho de pai rico é a melhor profissão do mundo. E algumas pessoas, né, elas têm esses pais ricos e têm influência política, né? Então a gente sabe, né, que os atalhos aí também são bem-vindos. Política, né? E aí entra um outro aspecto importante de qualquer curso, de qualquer coisa que vocês fazem, é o tal do network, né? Então, assim, por experiência própria, toda vaga de emprego ou de trabalho boa e que traz uma remuneração, né, digna e, enfim, reconheça você, esse tipo de vaga, elas raramente são anunciadas, né? Porque quando surge uma vaga boa, geralmente tem um monte de gente que quer. E geralmente quem que consegue essas vagas? Quem conhece, né, ou quem tem indicação. Então, o tal do network aí também é muito importante, né? A gente sabe que muitas vezes pessoas sem muitas vezes pessoas sem qualquer qualificação conseguem um emprego, né, que você olha assim, meu Deus, como é que ela conseguiu isso? Na prática, o que que é? Né? Ela tem contatos. Né? Então, enfim, né, a vida é uma rua bastante incerta, aí você não pode apostar todas as fichas num lado só, então, né, tentem sempre manter um network aí ativo. Né? Isso significa cumprimentar os outros, significa conversar com os outros, significa, né, não pensar só no seu umbigo, significa trabalho em equipe, enfim, né? Quem já trabalha, já está na vida aí há algum tempo, sabe como isso funciona, quem não está, vai aprender por bem ou por mal. A vida vai exigir isso da gente. Bom, enfim, então essa questão do trabalho aí, tem os slides, quem quiser dar uma lida nesses slides, fica aí à vontade, né? Esse material é só fazer o download. Eu não gosto de ficar lendo slide, né? Eu só pego algumas palavras aí que trazem, né, a síntese do que a gente está falando e faço sempre esse bate-papo. Bom, e para a gente já caminhando aí para o final, eu venho trazer, já que a gente falou bastante aí sobre empresa e governo, essa relação entre os dois, eu venho trazer um assunto, né, aqui para a gente terminar a aula, sobre uma divisão que cada vez mais não é possível mais dividir, que é duas esferas do direito, que é o público e o privado. Então, né, há um bom tempo atrás, há uns 40, 50 anos atrás, existia uma visão muito clara, né, do advogado, que ele seguiria uma linha de direito público ou uma linha de direito privado. Né? Então, de alguma maneira, né, antigamente, os advogados eles seguiam uma ou outra linha. Né? Não, eu sou advogado público, né? Eu sigo o direito público. Então, eu vou me preocupar mais com, né, princípios e mais com o direito administrativo, com o direito tributário, com a própria questão do meio ambiente, eu vou ficar mais voltado para o direito público. E aí existia uma outra linha, né, que é a questão do direito privado, que é a parte de direito de família, direito de sucessões, direito civil, direito do consumidor, aquela relação entre particulares. Né? Então, a gente tinha, de uma maneira geral, essas duas grandes linhas dentro do direito. Por isso que a gente fala em dicotomia, né? A separação em dois aqui, a divisão em dois. Só que hoje em dia a gente não pode mais pensar assim, né? Pensar que o direito privado não é influenciado pelo público e nem o público pelo privado. Na verdade,
essa separação, né, que sempre existe até hoje entre direito público e privado, na verdade, cada vez mais ela está uma influenciando a outra, né? Cada vez mais a gente tem interferência de um ramo do direito no outro. Porém, essa separação, ela tem aí, né, uma linha clássica, e um dos autores que trazem isso é o tal do Miguel Reale. Miguel Reale, a hora que você estudar em filosofia do direito, em algum momento, algum professor vai falar sobre ele. Foi, talvez, o grande filósofo do direito aí no Brasil, lá de São Paulo, né, da USP, só que não é o Miguel Reale Júnior, né? Vocês já devem ter ouvido falar na imprensa, o Júnior é o filho do Miguel Reale pai. O Júnior é o cara que assinou a petição de impeachment lá da Dilma, é o cara que atua aí, né, nos bastidores políticos, enfim, ele não tem nada de filósofo, né? Ele é um bom advogado, claro, mas não é nada filósofo. O pai dele, que é o Miguel Reale, tem as melhores, eu considero, né, as melhores obras aí de filosofia do direito no Brasil, e eu considero ele como referência aqui no Brasil, como filósofo do direito, as ideias dele e tudo mais. Então, eu sempre, em algum momento, falo, né, sobre ele. E ele traz como que é essa dicotomia, né? E aí ele classifica em dois grupos, né, essa separação entre direito público e direito privado. Primeiro, quanto ao conteúdo, né, quanto à matéria que está sendo tratada, e depois quanto à forma da relação, né, o aspecto formal. E aí ele faz essa divisão, né, dizendo que no direito público, quando a gente analisa a matéria, o assunto que está sendo discutido, no direito público, via de regra, a gente está preocupado com o interesse geral, né, o interesse da sociedade como um todo. Quando a gente está preocupado com o interesse geral da sociedade, a gente pode levar, né, a uma classificação de que trata-se de um ramo do direito público. Já quando a gente está pensando unicamente no interesse do particular, aí a gente está no ramo do direito privado, né? Então, a gente tem aqui essa primeira análise, né, essa primeira verificação com relação ao conteúdo, né, com relação ao assunto que está sendo tratado. Aquilo, quando a gente fala em licitação, licitação envolve a prestação de serviço público para a sociedade. É um ramo do direito público, está envolvendo o interesse geral. Quando a gente fala em saúde, né, a gente está falando, né, da prestação aí do SUS, enfim, é um interesse geral também, então é um ramo do direito público também. A gente está falando de pagamento de impostos, é também, né, um ramo do direito público que está falando aí do financiamento da sociedade, né, do Estado com os impostos. Então, o interesse geral vai trazer aí o direito público. Já quando a gente está falando de compra e venda de um tênis, quando a gente está falando da compra e venda de um carro, quando a gente está falando na herança que a gente vai deixar para o filho, quando a gente está falando no divórcio, a gente está falando o quê? Interesses particulares, né? Então, esse é o direito privado. Então, tem essa primeira divisão com relação ao conteúdo, e uma segunda verificação, né, uma segunda classificação com relação à forma. Vejam, quando a gente está num patamar de coordenação, ou seja, quando as partes, né, o autor e o réu, quando o comprador e o vendedor estão no mesmo patamar jurídico, eles estão no âmbito de coordenação, aí a gente está falando em direito privado. Então, eles não estão um acima do outro, né? O vendedor não tem mais poderes que o comprador, né? A gente está falando em termos jurídicos, que essas duas figuras, elas são equivalentes, elas estão no mesmo horizonte, né? Então, elas têm uma relação de coordenação. Já quando a gente vê uma relação de subordinação, ou seja, hierarquicamente temos uma figura superior à outra, aí a gente está falando de direito público, né? Então, essa relação de subordinação, a gente tem, né, o exemplo maior é sempre o Estado, né? O Estado, ele dita a regra, a gente tem que cumprir, ponto, né? É assim que funciona. Então, o Estado impõe a vontade dele para nós, é aquela situação, olha,
O Estado ele vai contratar uma empresa para fazer uma rodovia. Só que essa rodovia vai ter que ter A, B, C ou D quilômetros, vai ter que ter tanto de largura, vai ter que ter tantas passarelas, tantos viadutos, tantos retornos, vai ter que ter, né, enfim, né, vai ter que ter estrutura de iluminação, assim, assado. É desse jeito. Quem quiser, venha participar da licitação, né? Mas, inclusive, eu vou dizer que o preço máximo que eu pago é tantos milhões. Vejam, o poder público ele está impondo, né? O Estado ele está dizendo como ele quer, ele está impondo a sua vontade. E aí, quem quiser participar, né, o particular, pode vir e participar da licitação. Então, vejam, é uma relação de subordinação, de cima para baixo, existe uma hierarquia. Quando a gente percebe uma hierarquia, a gente está aí falando do direito público, né? Então, nós temos essa grande divisão, direito público e privado, que cada vez mais uma coisa se mistura na outra, né? Cada vez mais uma relação de direito privado sempre vai ter algum aspecto público, sempre vai ter aquilo que a gente chamou de função social, e sempre, né, o direito público vai ser influenciado, ele vai ser aí conduzido, muitas vezes, por essas questões de direito privado, né? Então, a gente sempre tem aí uma miscigenação, a gente sempre tem uma influência de um e de outro. Então, é difícil hoje a gente dizer que uma relação de direito privado, ela é puramente de direito privado. Toda relação de direito privado ou direito público, uma vai ter algum aspecto, algum elemento que influencia entre um e outro, ou seja, a relação entre particulares sempre vai ter a presença do Estado, e na relação do Estado sempre vai ter a presença do particular, que é, né, a ideia aí de sempre função social, uma coisa afeta a outra, né? A gente não pode dizer que uma coisa é só do Estado, isso é problema só da política, não. Sempre vai ter uma afetação para, né, o nosso dia a dia. Então, essa dicotomia, né, que é uma divisão clássica do direito, ela caminha, né, para não ser mais possível você desmembrar puramente um ramo do outro, né? Sempre vai ter um elemento comum entre os dois. Então, esse é, né, o último slide, basicamente esse é o conteúdo aí de hoje, né, que eu trago para vocês. Bom, não sei se tem alguma dúvida, se tem alguma sugestão, se tem alguma situação. Vamos dizer aí, vamos ver o que o Thiago falou. No início da aula, meu áudio travou, o livro que temos que ler para responder as perguntas já está disponível. Não, eu vou dar o artigo para vocês na aula da semana que vem, tá? Então, o artigo... E aí eu vou falar mais da atividade avaliativa na próxima semana, já que a atividade avaliativa é na última semana do mês, tá? Bom, pessoal, não sei se alguém tem uma pergunta, alguma questão, se está tudo certo, está tudo bem. Então, né, agradeço aí a presença de vocês, né, agradeço aí mais essa hora e meia, essa hora e 20 aí de paciência. Semana que vem a gente volta no mesmo sentido, no mesmo jeito, né, e se cuidem aí, vamos manter, né, a nossa atenção contra o coronavírus, porque a vacina vai demorar, né, vocês já perceberam que a coisa vai demorar, então, né, cabe a nós aí tomarmos as nossas cautelas. Bom, pessoal, então agradeço, muito obrigado, uma boa noite a todos, e semana que vem a gente volta, tá bom? Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite, professor.